Olá! E aí galera, tudo bem? Finalmente chegou a hora de conversar sobre os indicados ao Oscar 2026. Ano passado já falamos sobre vários dos indicados, guerreiras do K-pop, uma batalha após a outra. Vou deixar todos os links na descrição, mas a lista oficial mesmo só saiu agora. Quem acompanha o podcast lá no Instagram, @sessãoas6, viu que eu coloquei umas enquetes para vocês escolherem os filmes que seriam os temas do episódio de hoje. E os vencedores estão aí, Mary Supreme e Frankenstein. Então vai funcionar assim: a primeira parte do episódio vai ser sobre Mary Supreme, a segunda sobre Frankenstein, e as duas serão sem spoilers, tá bom? A ideia é justamente convidar também quem ainda não assistiu, ou pelo menos gerar curiosidade, despertar o interesse para quem ainda tá na dúvida. E tem várias surpresas interessantes nos dois filmes, então hoje não teremos spoilers, tá bom? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um podcast e bora começar com a sinopse. A história de Mary Supreme acompanha um jovem determinado a sair da precarização em Nova York para alcançar a grandeza, transformando o ping-pong de apostas em um espetáculo de sucesso internacional. É dirigido por Josh Safdie, que também fez Joias Brutas, Bom Comportamento e outros projetos bem interessantes aí. É levemente inspirado na vida de Mary Wiseman em um livro chamado The Money Players, mostrando aí a cultura de Nova York nos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, mas eles mesmos já deixam claro que não é uma cinebiografia ou adaptação. Olha, só o que eu sabia desse filme era que estava ganhando bastante atenção nas premiações, que todo mundo que assistia, até os críticos, gostavam, e principalmente a atuação do Timothée Chalamet, que é o maior adversário assim do Wagner Moura na corrida de melhor ator, e que era sobre ping-pong. E assim, convencer alguém a assistir comigo um filme sobre ping-pong foi exatamente o que eu imaginava que seria, bem difícil. Mas a semana dos R$10 aí ajudou bastante, né? Espero que vocês tenham participado, ou pelo menos que tenham ficado sabendo dessa semana aí, do ingresso mais barato. E também tem o Timothée Chalamet, né? Mas assim, fora isso, eu não sabia muito o que esperar. E olha, gostei. Não saí apaixonado pelo filme como muita gente ficou, mas é bem bom. A história tem um ritmo bem rápido, né? Dificilmente a gente tinha um respiro entre uma cena importante e outra. Nada que tenha me incomodado muito, mas não sei se esse diretor tem esse costume ou não. Eu não acompanho o trabalho dele tanto quanto gostaria, mas a sensação era que eu não podia piscar o olho porque eu iria perder alguma coisa super importante. Às vezes um respiro seria bom, não vou mentir. Agora, uma coisa que eu não esperava foi ver como tem coisa aleatória na história. Eu não vou dar contexto ou então spoiler, mas assim, tem cada coisa, uma mais louca do que a outra. Quem assistiu já sabe, né? Cena envolvendo cachorro, banheira, tem uma foca também, se eu não me engano, mel, tem um pouco de espancamento também. Algumas coisas eu não conseguia acreditar que tava vendo, assim, ainda mais no cinema. Mary Supreme é bem mais doido do que eu esperava e tem um nível de imprevisibilidade que me lembrou muito a Nora. Aqui a história é bem menos emocionalmente desgastante de assistir do que a Nora, mas essa coisa de você realmente não ter certeza do que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, sabe? Porque você vê que eles realmente estão dispostos a serem aleatórios e bizarros e imprevisíveis. Mas eu adorei que muita coisa na primeira parte do filme que você acha que não serve de nada volta a ter destaque mais na frente. Tem uns perrengues que o Mari passa no começo que você até pode ter esquecido ou ignorado, mas o filme vai te lembrar depois. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar voltar para uma temática que pareceu aleatória, porque vai ser útil mais na frente. E daqui a pouco a gente fala do Oscar, mas isso me fez perceber como a indicação de melhor montagem foi merecida, porque a história podia tranquilamente ser contada de um jeito que deixaria as pessoas confusas ou que não valorizaria tanto o bom roteiro que eles têm. Então você conseguia organizar todos os pontos e a jornada dos personagens de um jeito criativo e que volta a ter importância depois, me fez gostar mais do filme. Me surpreendeu, deixou a experiência mais interessante e me fez entender super porque realmente merece a indicação de melhor montagem.
Mas quando a gente foca mais na questão da história mesmo, tem bastante coisa interessante. Umas mensagens e comentários sobre o protagonista, principalmente, e sua relação com o sucesso, que é bem trabalhado e vale trazer aqui, né? Quando a gente percebe essa personalidade mais manipuladora, que ele dá golpe nas pessoas, tudo isso pra correr atrás do seu sonho, por um momento dá a impressão que o filme promove isso, né? Essa ideia de que para você conquistar seus maiores desejos, os fins justificam os meios, que é só questão de força de vontade que uma hora você chega lá. Mas na vida real não é bem assim, né? Quantas pessoas super talentosas que largam tudo pra tentar uma vida em Hollywood e nunca ter reconhecimento. Alguém que tem super a capacidade de entregar uma performance nível Oscar, por exemplo, mas que não conseguiu ser reconhecida e teve que mudar de carreira. A vida pode ser muito injusta às vezes. Muita coisa tem sorte envolvida. É difícil você ser o 1% que consegue estourar a bolha e mudar a sua vida pra sempre. E o personagem age como se fosse esse tipo de filme, que promove esse tipo de coisa. Mas com o tempo, a gente vai vendo que não. Que na verdade, o Mari, mesmo querendo desesperadamente chegar no campeonato, quebra muito a cara. O filme, na verdade, é uma história sobre como pode ser difícil e às vezes parecer impossível você conseguir e construir algo pra você mesmo nessa vida. E apesar de várias loucuras na história, pensando por esse ângulo, é uma coisa bem realística de se trazer. Talento você pode ter, mas isso não quer dizer que você vai chegar onde você acredita que merece chegar. E isso aí cabe a você correr atrás. E talvez nem assim dê certo. Essa é a principal temática, assim, que mais eu levo comigo do filme, com certeza. E que eles trabalharam super bem, né? É a essência da história que eles estão tentando contar. Sobre o que poderia ter sido melhor, nem tem tanta coisa pra falar a verdade. O ritmo poderia ser mais desacelerado em alguns momentos, como eu falei, mas sei que faz parte da experiência que o diretor quis trazer, eu reconheço. Agora, infelizmente, esse é o tipo de história que para as coisas avançarem, os personagens precisam fazer umas burrices que você jamais faria. Mas pra segunda metade tem umas coisas tão impulsivas que eles fazem que não tem como defender. Algumas você até entende as motivações, mas outras eles quebram a cara e você vê que não poderia ter sido diferente, por ser algo assim tão besta, que claramente é só pra história avançar. Mas como eu falei, como você entende as motivações na maior parte das vezes, eles não perdem o público por isso, por essas escolhas. A gente não chega a perder o interesse na história porque não é uma falha de roteiro. É uma questão irritante pra testar sua paciência mesmo, é uma escolha intencional. Também vale mencionar as personagens femininas. Eu sei que o filme se passa nos anos 50, não é como se elas fossem as protagonistas, reconheço. Mas as duas que ganham mais destaque não têm muita dignidade. O tanto que elas se humilham e são desprezadas pelo protagonista é uma coisa tão feia de se ver. É feia e triste. Até um certo ponto você entende que é intencional, mas algumas partes eu sinto que o diretor podia ter trabalhado um pouco melhor nisso. Se elas fossem escritas de um jeito um pouco mais capaz, talvez deixasse a narrativa ainda melhor, mas pode ser só questão de gosto pessoal mesmo, né? Vai saber. Por falar em personagens, bora entrar mesmo no elenco. Mesmo com boas atuações no geral, eu queria destacar, principalmente, óbvio, o nosso querido Timothée Chalamet, que faz o protagonista anti-herói Mari Mauser. Nossa, como é irritante esse personagem e inspirador também. Tive assim uma dualidade danada assistindo esse filme. Mesmo sendo um doido mentiroso, egocêntrico, que não se importa muito com as outras pessoas, eu sempre tendo a me atrair por personagens que abrem mão de tudo pra seguir um sonho. Mesmo que o final não termine com a realização desse sonho. A determinação e cara de pau pra chegar onde você sabe que merece e sabe que você vai pertencer a esse lugar, sempre é muito inspirador pra mim, né? Falando como uma pessoa que quer crescer ainda mais dentro dessa área do cinema, né? Trabalhar cada vez mais com isso. Pra mim é fácil me colocar no lugar dessas pessoas. E assim, tem muito filme sobre golpistas, né? Gente que engana os outros pra tentar chegar em algum lugar. E uma coisa em comum que essas pessoas têm muitas vezes é o carisma. Carisma é uma qualidade muito importante em personagens manipuladores ou golpistas. E Chalamet, assim, tem isso de sobra. Porque você fica chocado com as coisas que ele fala pros outros. É uma barbaridade maior do que a outra. O público começa a ter um ranço, uma desavença, mas é o carisma que faz com que você nunca esteja 100% contra ele.
E senti isso principalmente no final. Na maior parte do filme, eu tava achando a atuação dele boa, mas nível indicação de Oscar, ainda tava na dúvida. Agora, nos últimos 10, 15 minutos, ele tem duas cenas extremamente importantes pro personagem e ele dá um show, assim. Quem já assistiu já sabe quais são. Foi ali que ele me conquistou. Nos últimos 15 minutos de filme, ele me emocionou num nível que eu entendi a indicação. Que pra mim ele conseguiu ir pra um nível a mais em termos de profissionalismo ali na performance, que me fez entender. E também porque tanta gente diz que é a sua melhor atuação até agora. Eu ainda prefiro a primeira que eu vi dele, Me Chamem Pelo Seu Nome. É um filme que me marca até hoje. Tanto o filme como a atuação. Mas aqui ele também tá ótimo. E ainda fiquei sabendo que ele passou anos aprendendo e praticando ping-pong pro filme. E nisso ele também dá um show. Super acreditei que seria um jogador profissional. Então o cara tá bem demais. Seguindo aqui sobre o Oscar, Mighty Supreme tá indicado em 9 categorias, um dos filmes mais indicados nessa temporada. Melhor ator, eu sei que tá muito entre ele e o Wagner Moura, nunca se sabe, né? Ano passado mesmo a gente pensava que ficaria entre Demi Moore e Fernanda Torres, e acabou não sendo nenhuma das duas. Nada impede que o mesmo aconteça aqui, mas a previsão até agora é que o vencedor seja realmente um dos dois. E assim, eu preciso rever o Agente Secreto, prestar mais atenção na performance do Wagner. Lembro de ter gostado e com toda certeza ele vai ser a minha torcida, time Brasil sempre, óbvio. Mas se o Timothée Chalamet ganhar, eu também ficaria feliz. Ele é muito bom, assim. Talvez um pouquinho de nada melhor do que o Wagner Moura, talvez. Mas pra que comparar, né? Qualquer um dos dois que ganhar eu vou entender. Mas torcida sempre pro nosso crush baiano, né? Claro. Outras categorias, melhor filme e melhor direção, eu acho que tá entre Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, ambas as categorias. Eu acho estranho estar indicado a roteiro original se ele é baseado, nem que seja um pouco, em uma pessoa que realmente existiu, em um livro que existe também, mas beleza. Nessa categoria, sendo bem sincero, eles têm chances sim, ainda não assisti todos os indicados, mas Pecadores e Mighty Supreme são fortíssimos candidatos aqui, no caso em roteiro original. Melhor direção de elenco, eu quero muito que seja Pecadores. A pessoa que montou o elenco de Pecadores merece com toda certeza ganhar. Melhor fotografia, design de produção e figurino, nosso filme da parte 2, Frankenstein, tem bem mais chance, depois a gente fala sobre ele, então não apostaria tanto nessas mais técnicas não. Melhor montagem, como eu falei, merece super uma indicação, mas Uma Batalha Após a Outra se destacou bem mais. E apesar de também não ter assistido, vi gente falando bem da montagem de F1 também. É outro filme que tô precisando urgentemente conferir, porque todo mundo tá falando que é um filmão. Então, resumindo, se pudesse apostar que Mighty Supreme vai ganhar alguma coisa, diria que suas maiores chances são em melhor ator e roteiro original. Mas é comum a gente se surpreender com alguma coisa no Oscar, né? Então, nunca se sabe. Sobre os números, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o filme custou entre 60 e 70 milhões de dólares para ser feito e ainda está em cartaz nos cinemas, mas até agora arrecadou mundialmente mais de 149 milhões de dólares, o que é um bom número e ainda tem todo o prestígio de ser um dos filmes mais indicados do Oscar esse ano, então o estúdio deve estar bem satisfeito com a performance até agora, eu imagino. Galera, no geral eu gostei de Mighty Supreme, achei o final ótimo, vale conferir a atuação do Timothée. As atuações no geral são ótimas, é uma história bem imprevisível, o que deixa a experiência ainda mais divertida. Tem tiroteio, tem golpe, tem traição, tem cachorro desaparecido, é muito aleatório esse filme. Se é a melhor atuação da carreira do cara, eu não sei, mas independente vale conferir, ou se você só gosta de ficar por dentro dos destaques do Oscar mesmo. Se tiverem um tempo e quiserem ir pro cinema, indico sim, se você tiver esse perfil. Não sei se assistiria de novo, não amei de paixão, como é o caso de muita gente por aí, mas você entende super o alvoroço, né, todo o prestígio que tá recebendo, então vale a pena. Me contem nos comentários da onde você estiver escutando suas impressões do filme, pra quem já assistiu. Acham que o Timothée vai passar a perna no Wagner Moura, no Oscar? Comentem aí suas impressões, o que acharam do filme. Aos que ainda não viram, espero que deem uma oportunidade. No momento dessa gravação ainda está em cartaz nos cinemas. E assim vamos encerrando nossa primeira parte do episódio de hoje sobre Mighty Supreme. Bora agora dar início à segunda parte do papo de hoje, dessa vez sobre Frankenstein da Netflix, também sem spoilers, tá bom? Bora lá!
A sinopse é a seguinte: um cientista brilhante e egocêntrico cria um monstro ao tentar conduzir seus experimentos macabros de imortalidade com cadáveres humanos. É dirigido pela lenda, o homem maravilhoso Guillermo del Toro, que já fez O Labirinto do Fauno, O Beco do Pesadelo, A Forma da Água. Só pelo repertório a gente vê que um projeto como Frankenstein é a cara dele, né? E é baseado no romance Frankenstein de 1818, se eu não me engano, da escritora britânica Mary Shelley. E, como já falei, já está disponível no catálogo da Netflix. Olha, não vou mentir, demorei horrores pra dar uma chance pro filme e precisou ser indicado a 9 categorias pra eu pensar, tá certo, acho que tá na hora. E cara, valeu a pena demais, gostei muito mais do que eu esperava. Indo direto pros pontos altos da história, eu amei como eles mostraram a vida e as descobertas do comportamento humano pelos olhos da criatura, né? Pelos olhos do monstro que é trazido à vida. Ele presta atenção em umas coisas que a gente que já acha normal talvez nem prestasse, sabe? Ações de carinho, comunidade, camaradagem, o senso de humanidade que a gente tem quando se junta com outras pessoas. Você vê o monstro criar sua própria percepção de humanidade foi um dos pontos mais altos assim pra mim. Tem muita coisa interessante quando a gente foca no monstro. A sequência do seu nascimento, digamos assim, também foi um ponto super alto, dramático, que não só é importante na história, mas que é tão bem feito que me marcou bastante, assim. E é um filme tão bem dirigido. Del Toro tem uns movimentos de câmera tão interessantes. Só essa informação que eu vou dar nem chega a ser spoiler, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas na cena que ele é criado, digamos assim, tem uma parte que é como se a câmera entrasse no coração dele, mostrando os órgãos começando a funcionar. Tem umas escolhas tão legais que ajudam muito a você ficar interessado na história e investido no que vai dar. Outro ponto que vale a pena trazer também, tem muito diálogo que é tão bem escrito, tem umas falas tão lindas sobre amor, vida, morte, o que é um ser vivo inteligente, umas discussões tão legais que te fazem pensar que parecem poesia. Várias falas, eu só pensava, nossa, profundo isso aí que você falou, viu? Gostei, poesia mesmo. É super justo a indicação de melhor roteiro adaptado, inclusive. Muito bem escrito, principalmente os diálogos. Se eu tivesse que trazer algum ponto mais pra baixo, que não ajudou muito a experiência, talvez o ritmo. O filme é dividido em 2 partes, né? A perspectiva do Victor Frankenstein, que é o cientista, o criador, e a do seu monstro, a da criatura. Sendo que, não sei vocês, mas a primeira, a do Victor, é muito arrastada. Eu achei surreal que num filme com esse nome, a criatura só vai dar as caras mesmo, assim, nascer depois de quase 1 hora de filme. Eu sei que sua história é sim muito importante pra entender como ele se torna a pessoa problemática que ele é. Mas até a gente chegar na segunda parte, que é a melhor disparada, foi meio arrastado, assim. Tanto que eu nem consegui ver em um dia só. Precisei de 2 dias pra terminar o filme. E quando chegou a perspectiva do monstro, o tempo passou voando. Pra mim é o tipo de filme que só melhora com o tempo, né? A questão é só insistir. Não que seja ruim, mas só vai melhorando, na minha opinião. Agora, entrando na seção dos personagens, nós temos a dupla Oscar Isaac e Jacob Elord, que interpretam Victor Frankenstein e a criatura, respectivamente. Cara, a dinâmica e o embate dos dois, a relação que eles têm e como vai mudando, evoluindo, seja pro bem ou pro mal, é a essência da história, né? Oscar Isaac tá muito bem. O Victor é um personagem muito interessante de assistir, eu diria. Achei meio estranho como seu fascínio pela vida após a morte mais tarde é visto como um erro, como de repente ele interpreta como uma criação abominável que ele fez. Não sei se isso veio da frustração pela criatura não ser um ser inteligente, altamente inteligente logo de cara, como ele esperasse que fosse, mas teve uma mudança ali de atitude sobre ser um deus e todo aquele papo de revolucionar a ciência para que a morte não fosse um problema. Por mim, a gente teria passado mais tempo ali para entender o que exatamente mudou na sua mentalidade. Assistindo com mais atenção, com certeza pego mais alguma coisa sobre isso. Agora, o que eu queria ter visto mais é essa relação complicada que ele tem com a fé. O Victor cresceu rezando para uma imagem ali, que eu não vou saber dizer o nome do santo, se é que é um santo, sempre mostrando ali uma relação com a religião, observando a história dele, a sua criação. Nós vemos vários elementos religiosos no meio, abrindo um leque aí para toda essa questão mais cristã, de alma, fé, intervenção divina, até sobre vida após a morte mesmo. Ele tem umas visões, uns sonhos, tem umas simbologias com esse assunto, mas
quanto adulto, parece que é uma questão que se perdeu totalmente. Age como um cético, fala muito que quer não só estudar a natureza, mas dominar a natureza, criar algo com ela, muitas vezes até se colocando na posição de Deus. É um cara bem egocêntrico, mentiroso, e eu queria ter visto mais disso, sabe? Ele adulto tem algum conflito moral por ser um homem da ciência que já foi religioso? Por que ele não é mais religioso? Eu queria mais disso, sabe? Mas do jeito que for, o ator tá muito bem. Agora, se for pra falar de atuação, Jacob Elord, meus amigos, eu não vi muitos filmes e séries dele, mas aqui o cara está sensacional. Se eu não me engano, o conheci pela série Euphoria, onde ele também tá ótimo, mas sei que muita gente conheceu pelos filmes da Barraca do Beijo, também da Netflix, né? Há quem ame, há quem odeie, mas ó, quem diria, né, meus amigos? A questão é que eu jamais imaginaria que combinar esse ator com esse personagem super famoso que todo mundo já viu, já conhece, ia dar tão bem. Do momento em que é criado e começa a ter um senso do mundo, até mais pra frente, com o intelecto mais desenvolvido, é uma performance muito gostosa de assistir. É um personagem com várias fases, é um desenvolvimento muito bonito. Eu sinto que é um personagem carismático na medida do possível. O final do filme é belíssimo, me agradou muito o jeito como a história terminou. Não só porque o filme é uma das coisas mais lindas que eu já vi nos últimos meses, que filme bonito de se ver assim, mas também pelo avanço da jornada do personagem mesmo, o nível de complexidade mental, o seu desenvolvimento, permitindo que ele mesmo traga questões existenciais, né? A sua indignação por não ser visto pelos outros, por ser essa aberração, né? Tem uma frase belíssima que ele traz sobre não conseguir morrer, mas não poder viver também, porque a sociedade não sabe como lidar, como reagir com uma pessoa como ele. E me surpreendeu bastante como tem momentos que seus dilemas me lembraram com os de quem? De quem? Da Elphaba. Por incrível que pareça, tem umas partes que me lembram muito Wicked, né? A relação que Elphaba tinha com o mágico me lembrou muito aqui o criador e a sua criação, né? Digamos assim. E como o mágico se esforçava para que ela fosse mal vista pelos outros. É só isso que eu vou dizer, mas amei esse personagem. E Jacob Elord deu um show de atuação, com certeza é a melhor performance do filme. E assistir sabendo que foi indicado a melhor ator coadjuvante foi ainda mais satisfatório, porque o cara merece. E você assiste já pensando que ele merece esse reconhecimento. Não acredito que vai ganhar, mas o cara tão jovem já entregar performances nível indicação de Oscar e merecidamente você ver e entender a indicação e achar justo, é um marco na sua carreira. Com certeza vai trabalhar mais e mais daqui pra frente. Inclusive, já entra em cartaz um filme dele com a Margot Robbie. Não sei se vocês já viram o remake do Morro dos Ventos Uivantes. Tô na dúvida se vou conferir ou não. Então, pelo visto, ele chegou para ficar mesmo, né? Que bom. Agora que a gente já começou falando dos indicados, além de melhor ator coadjuvante, quais são as outras, né? Será que tem chance de ganhar? São 9, né? Del Toro não ter sido indicado para melhor diretor, achei péssimo, merecia demais. Mas nós temos aqui, bora lá. Melhor filme, a categoria mais imprevisível. Como eu falei antes, na primeira parte, eu acredito que esteja entre Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, mas nunca se sabe. Melhor roteiro adaptado, também acho que vai ser de Uma Batalha Após a Outra. Melhor trilha sonora e som, sendo bem sincero, eu acabei de assistir o filme e não lembro de absolutamente nada da trilha. Não lembro nem de ter escutado uma trilha. Então assim, não me marcou nem nada, não vou mentir. Então acho difícil ganhar. Agora, essas mais técnicas, meu amigo, fotografia, figurino, design de produção e cabelo e maquiagem, todas essas 4, eu não só tô torcendo loucamente, como eu tenho quase certeza que vai ganhar. E é merecido que ganhe. É um filme visualmente muito bonito, como eu falei. Os cenários são muito detalhados, tem um nível de atenção aos detalhes muito importante para esse tipo de filme. A fotografia é belíssima. Quando a história entra na parte do inverno, todas as cenas ficam a coisa mais linda, assim. Uma estética gótica, mas que não se limita a ser só escura por causa disso, né? É bem colorida, principalmente nas cenas ao ar livre, mostrando o céu azul, as plantações verdes. Tem os shots com o pôr do sol, que, meu Deus do céu, lindo, lindo, lindo. Figurino nota 10 e cabelo e maquiagem, só a do monstro, a da criatura já vale, assim.
super diferente do que a gente já tá acostumado a ver do Frankenstein. Adoro quando novas versões de uma história já conhecida se permitem ser mais criativas, né? Sair um pouco do óbvio, do que o público já espera ver. Então, de todas as indicações, as mais técnicas são as que têm mais chance, assim, de ganhar. Fotografia, figurino, cabelo e maquiagem e design de produção. Falando agora do orçamento, de acordo com a Wikipedia, o filme custou mais de 120 milhões de dólares. E de valor mesmo, se isso está sendo devolvido para a Netflix, só eles devem saber, né? Os números deles ficam só com eles e é isso. Meus amigos, no geral, eu gostei bastante de Frankenstein, desde a estética até as discussões que trouxe. Quem já conhece o trabalho do Del Toro sabe que é muito a cara dele. Tem muita coisa que me lembrou trabalhos antigos, né? O visual, o macabro, o mórbido também um pouco. Eu amei muito que o filme é mórbido, mas ainda assim não se permite ser negativo. Se é que isso faz sentido. O final, por exemplo, eu achei ótimo. Claro que tem tragédias e adversidades e coisas tristes, mas eu achei muito interessante que o filme é sobre vida, morte, propósito, e ainda conseguiu ter um desfecho mais otimista, eu diria. Pra mim foi o tipo de experiência que fica mais interessante e prendendo mais minha atenção com o passar do tempo. A criatura por si só e pela performance do ator, já diria que são motivos suficientes pra conferir, caso alguém ainda não tenha visto. Algumas cenas são bem gráficas, tá? Algumas violentas. Quem ainda for ver, vale avisar aqui que como tem muita coisa sobre cadáver, gente morta, algumas cenas talvez lhe peguem de surpresa, assim. Uns desmembramentos aqui, um braço arrancado ali, e tem coisa que eles mostram, viu? Que eles não cortam, eles mostram mesmo cada coisa. É pouco, mas tem umas partes mais gráficas na história que talvez uma pessoa um pouco mais sensível, como eu, deva saber de antemão, entendeu? Então acho justo vocês aí saberem também. Mas isso é detalhe, vale a pena demais. Mas aos que já assistiram, gostaram? Vale a indicação de melhor ator coadjuvante pro Jacob? Também acharam meio arrastado no começo? Espero que tenha valido a pena pra vocês, assim como super valeu pra mim. E assim vamos chegando ao final da segunda parte sobre Frankenstein, espero que tenham gostado. E vamos chegando também ao final de mais um episódio. Daqui a 15 dias teremos mais conversas sobre Oscar, tá certo? Não vamos parar por aqui. É o tempo que vou assistindo mais indicações, preciso ver várias ainda. Se gostou do papo, manda pra aquele amigo que também quer trocar uma ideia sobre Mary Supreme, sobre Frankenstein. Já curte e avalie esse projeto que ajuda muito a chegar em mais pessoas. Os links dos podcasts sobre outros indicados que a gente já conversou anteriormente, eu vou deixar na descrição e nos sigam nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok @podsessãoas6 e também estamos no YouTube com o canal Podcast Sessão às 6. 6 o número 6, tá, pessoal? Atenção. Tem gente que escreve 6 e às vezes não aparece, mas é o número 6. Dito isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Quem estiver escutando assim que o episódio foi lançado, um ótimo carnaval para todos. Aproveitem. Aos que escutaram até aqui, vocês são maravilhosos. Um beijo enorme e até mais.